Salve, salve, pessoal! Sejam aqui muito bem-vindos ao Desconecta, nosso podcast. Então, desconecta aí de tudo que você está fazendo e vem aqui com a gente. Eu sou o Anderson, estou falando aqui diretamente da cidade de São Paulo e é com você, Bruno! Salve, salve, galerinha! Eu sou o Bruno Santos, falando diretamente da Califórnia. E hoje nós temos vamos lá ter um bate-papo aqui muito legal. Temos uma convidada ilustre. Eu tenho certeza que vocês vão amar ela. É um assunto super interessante. E eu sou suspeito de falar porque, além de uma convidada de hoje, nós temos amizade de longa data. É uma pessoa muito especial, muito bacana. Eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Então, você que está assistindo aí com a gente no começo do vídeo, já deixa o seu like, compartilha, convida o pessoal para participar com a gente, faz os comentários aí, que a gente vai interagir com todo mundo. E a nossa convidada de hoje é a Marília. Marília, se apresenta um pouco para a gente, para quem não te conhece e está assistindo a gente do outro lado aí, por todo o Brasil. Oi, gente, boa noite. Então, como o Bruno Anderson disse, meu nome é Marília, eu sou psicóloga, já conheço o Bruno da faculdade, né, há bastante tempo. Hoje eu trabalho no formato online, estava atendendo presencial, mas acabei fazendo uma migração meio que natural para o online, já era algo que eu já trazia uma vontade, um desejo que eu tinha em mim, mesmo antes da pandemia. Então eu falo que a pandemia ela só me deu aquele empurrão, assim, me impulsionou para começar logo as atividades com atendimento online. Então eu sou formada em psicologia, tenho especialização em terapia cognitivo-comportamental e no momento atendo adultos no formato online. Bacana. Bom, e o tema de hoje será sobre relacionamentos, relações humanas e também com ênfase, né, um enfoque em casais, e nós trouxemos uma psicóloga aqui especializada para a gente bater um papo sobre isso. Então, nos vemos depois da vinheta. Bom, Marília, primeiramente quero te agradecer pela aceitação do nosso convite. A gente não se vê muito tempo, né, depois da faculdade, os caminhos, né, amigos, às vezes, do período da faculdade se desencontram, né? Uhum. E a gente acaba se encontrando, né? A tecnologia favorece, cada um em lugares distantes, né? E eu estou muito curioso para saber um pouco do seu trabalho, né? Sobre como que tem sido para você nesse período de atendimento. Você já introduziu a conversa falando sobre o atendimento online, né? Então, como que tem sido isso na vida do... Eu aproveito a fazer a primeira pergunta, né, para a gente conversar sobre isso. Essa migração, né, da clínica física para o virtual. Como que foi a sua adaptação? Quais são os pós e os contras dessa migração? Olha, Bruno, eu já tinha, né, como eu disse, essa vontade de trabalhar nesse formato, mas eu gostaria de estar no outro lado da tela como paciente para eu me sentir segura. Então, de início, eu já fazia terapia também, porque psicólogo deve até fazer terapia, né, não a vida toda, mas por algum período, né, se necessário. Então, eu estava em terapia e eu quis fazer a terapia online, eu quis estar do outro lado para sentir como é que né, como que fica a questão do vínculo terapêutico, e eu gostei muito, então partiu daí. Por eu já ter passado por essa experiência, eu achei bem interessante. Daí veio a pandemia, toda aquela necessidade, todo mundo precisando estar antenado, estar online, estar conectado, né? Eu acho que foram muitas, assim, habilidades a serem desenvolvidas na marra, para todas as áreas que a gente está falando, né? Não só na psicologia, mas pedagogia, né? Os professores de cursos, tantos cursos EAD saíram, né, nesse período, tiveram que se adaptar. A minha até especialização, eu acho que eu tinha 2 meses, eu fiz em Florianópolis, e eu já tinha me mudado, voltado para Pompeia,
E aí a gente precisou finalizar esse curso, a gente não teve nenhum momento assim, né, de confraternização que a gente estava combinando, acabou sendo tudo no online. Para mim foi bem interessante. A maior parte dos meus pacientes, eles foi adequado, né, foi adepto. E alguns perfis eu acho que, para mim, eu não atendo, né, alguns casos até de depressão maior, acho que nem é. Alguns casos que têm uma eficiência, acredito que precisaria estar presencial, né, ao meu ver, eu atendo nessa forma. E para mim está sendo super positivo, eu estou gostando bastante. No momento eu tenho um paciente fora do país também. E para esse nicho, né, de brasileiros, né, esse nicho do mercado da terapia, da psicologia, eu acho que o online trouxe, nossa, muita qualidade, né? Foi possível atender essas pessoas que estão distantes, porque eu sempre imaginava que uma pessoa que estivesse morando fora, eu acho que o Bruno aí pode dar o testemunho dele, mas eu me imaginava morando fora e necessitando, né, dessa ajuda, desse amparo de um psicólogo, e eu não me sentiria assim à vontade numa outra cultura, com outra língua. Então eu sempre imaginava os brasileiros que moravam fora. Até por isso que me veio essa vontade de atender online, até antes de pandemia, antes da necessidade mesmo, né? Então eu acho que não tem barreiras, não tem fronteiras, você pode ajudar pessoas no mundo todo, e isso acaba assim me motivando, sabe? É algo que me impulsiona mesmo. Agora eu estou tentando, assim, formações até e adequações para a terapia online para funcionar mais da forma como eu gosto, né? Eu gosto bastante de passar exercícios durante a sessão, então na minha sala onde eu atendi, eu tinha a minha lousa, eu trazia o paciente para escrever, porque eu acreditava que quando a gente escreve, a gente olha de fora, a gente já está numa perspectiva diferente, né? Falando assim, em pensamentos, em crenças. Então, gostava muito. Então, isso eu estou começando a adaptar para que seja possível no online essas ferramentas funcionarem normalmente. Tá aí a dica, né, para quem trabalha com pesquisa, desenvolver recursos para esse universo online e patentear. Já está tendo bastante até. Então, bacana. Tá acontecendo esse movimento. Eu acho importante para gente. Eu não sei se o Anderson tem alguma coisa para falar, né? Eu quero fazer um breve comentário. Eu achei legal essa sua experiência, né? Eu me lembro que quando eu saí da faculdade, estava um debate na época, antes da pandemia, enorme sobre o atendimento online ou não. E eu não pude atuar na área, né? Por causa que tinha várias restrições, várias coisas. Eu já estava nos Estados Unidos, precisaria voltar para o Brasil, uma burocracia enorme. E eu deixei o RP vencer, ou seja, na prática, eu tenho um bacharel, mas não sou psicólogo, né? Não tive a oportunidade de atuar, mas, como diz o Yuval Harari, né? Eu estava assistindo uma entrevista com ele recentemente, ele contou algumas experiências de Israel, ele falando que essa pandemia e o avanço da tecnologia, né? Se eu não me engano, é o Zoom, né? É o Zoom, aquela plataforma. O Zoom. O número de usuários, assim, o crescimento foi enorme, milhares, assim, a plataforma super valorizou, assim, né, por causa disso, e a adaptação, né, o ser humano é um ser que se adapta, eu acho bacana. Eu faço terapia há 4 anos, e eu falo para minha terapeuta, às vezes ela quer me abandonar, eu falo, você não vai me abandonar. Eu não deixo ela, eu super recomendo, tá? É uma profissional também que eu assino embaixo, conheço, desde o período da faculdade, formação, como pessoa, como ser humano, um excelente profissional. E também, no final, ela vai deixar aí o contato dela para quem está morando fora do país. Legal esse trabalho que você faz. Meus parabéns. Fico muito... E o seu atendimento, você está passando por terapia, você faz online também ou você Faço encontra online. aí nos Estados Unidos? Minha terapeuta, ela é de Marília aí. Um beijo para ela, Liane, também uma terapeuta incrível aí, eu sempre recomendo ela. Nossa, acho que a Liane já pegou uns 10 pacientes aí que eu indiquei para ela.
Vou passar a indicar a Marília, minha amiga também, querida, uma excelente profissional. Mas bacana, legal esse trabalho. E como que você se sente, assim, no online com a Liane, assim? Cara, O que muita você acha vontade. Eu do não formato? tive nenhum bloqueio para mim. Não... E é como você mesmo disse, eu acho que sua leitura foi perfeita, Marília, porque eu sou fluente em inglês, mas a comunicação não é a mesma coisa, né? Tem uma expressão que eu gosto muito no inglês sobre a second nature, né? Quando você fala uma coisa com muita naturalidade. Por mais que você seja fluente em níveis avançados, meu nível não é tão avançado. Eu cometo muitos erros em português aí, vou falar. Muitos erros em inglês, de gramática é terrível. Mas, assim, a comunicação não é a mesma coisa. Se eu fosse ser atendido por uma psicóloga, um psicólogo americano, a naturalidade... Porque, assim, muitas pessoas têm muitas teorias sobre línguas, né? Muitos linguistas falam sobre a personalidade mudar quando você se comunica num idioma diferente. Então, assim, eu acho que por mais fluente, por mais que você... Eu vejo isso, eu tenho amigos aqui que moram há 30 anos nos Estados Unidos. Morando há 30 anos não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Casado com americanos e tal. Eu tenho uma amiga aqui que ela é casada com americano, e eu indiquei um terapeuta para ela, né, no Brasil. Ela fez terapia com esse conhecido. Eu posso falar, acho que o professor Rodrigo, ela fez terapia com ele. E porque ela é casada com americano, nível avançado em inglês, e não queria passar por uma terapeuta na língua inglesa porque não é ela, não é natureza, né? A naturalidade não é a mesma coisa. E o online, nossa, salvou a vida de muitas pessoas, literalmente, tenho certeza. Eu concordo. Anderson, seu áudio tá no mudo. Tinha clicado, não foi. Também porque não é só uma questão de língua também, mas é uma questão de cultura, né? A cultura brasileira... vocês conseguem perceber uma diferença, assim? Vocês conseguiriam falar ou fazer algum comentário sobre a diferença entre o psicólogo, as formas que a terapia é executada, por exemplo, fora do país, e a forma como a terapia é executada aqui no Brasil? Tem alguma diferença que vocês podiam falar assim, não, isso aqui é muito diferente porque a cultura deles lá é outra coisa e tal, sei lá. Fui bem subjetivo, mas para deixar a resposta bem aberta mesmo. Porque eu fiquei com essa curiosidade. Eu nunca tinha feito essa sacada assim de que o brasileiro provavelmente vai preferir falar com o psicólogo brasileiro também, mesmo que ele esteja, sei lá, morando na Suíça. Sim, olha, eu já tinha lido até algumas assim, peculiaridades, não algo assim bem pontual, até dentro da terapia cognitiva comportamental, mas eu não me lembro porque não foi algo que mudava a qualidade em si, sabe? Eu não me lembro, não me recordo para poder trazer aqui, mas tinha, assim, dessa questão da nossa cultura, o nosso jeitinho de tratar, de ter algumas diferenças, assim, mas não que vá trazer consequências na eficiência, sabe, do tratamento, mas tinham algumas diferenças, sim. E eu penso sempre nisso, né, que a gente vai se sentir bem com quem está realmente compreendendo, interpretando a mensagem verbal e não verbal que a gente quer transmitir, ainda mais no momento da terapia, né? Então eu lembro que até eu rejeitei, assim, não é bem essa palavra, mas aqui em Pompeia, uma pessoa que queria que o marido americano fizesse terapia comigo. E daí, no momento, assim, já falei, olha, mas qual é a necessidade dele fazer presencial? Me explica um pouquinho da queixa dele, né? Porque seria muito legal ele fazer online com o americano, né? Com alguém da cultura dele. Daí, no fim, deu certo, eles fizeram. Porque eu não atendi, porque eu não me senti até assim... Eu não sabia se eu ia conseguir entender o que ele queria transmitir para mim, né? Por conta da diferença de cultura. Pode ser que eu tô falando uma besteira, pode ser que já tenha pessoas brasileiros que atendem em inglês, americanos ou outras culturas, mas eu acho que necessita também de uma certa prática e imersão na cultura de quem você vai atender. Não sei, é uma opinião minha, assim. Para você poder pegar, para você poder absorver realmente as necessidades ali, né, que a pessoa
tá te passando, tanto subjetivas quanto diretas, objetivas. Não sei se eu estou errada, mas é o meu ponto de vista, assim, de eu me sentir segura para estar ali, né? A gente meio que entra na vida da pessoa, no íntimo, né? Então eu tenho que estar me sentindo segura para estar ali exercendo a minha função. Então, para mim, eu acho que eu me sinto bem quando eu estou atendendo brasileiros que não importa onde estejam, mas se estão ali disponíveis, se estão buscando e tá com vontade, desejo de fazer a terapia, eu acredito que rola muito bem. Eu concordo, eu acho que faz total sentido. Eu acho que não é uma questão apenas de capacidade, mas eu acho que é de sintonia, referências, culturar uma série de coisas. Faz bastante sentido isso para mim. Mas, Má, você hoje em dia trabalha também muito com o público adulto, né? Mas a proposta, assim, né? A sacada, né, de convidar você para esse bate-papo aqui com a gente foi que eu vi uma live sua, né? Acho que foi uma live, vocês falando sobre relacionamento. E, assim, eu acompanho, né, um pouco da sua vida pessoal, assim, pelas mídias sociais, e vejo que tem uma família linda, uma família bem bacana. São 2 filhos, né? O seu marido e tal. E da onde surgiu esse interesse de estudar, de se aprofundar sobre relacionamentos? O que te atrai, né, nessa temática? E como que você tem lidado com isso, assim? Tanto modelos de relacionamento, tanto vida pessoal, seu olhar, né, sobre isso, que você tem a falar como psicóloga, né, sobre relações humanas de modo geral e também casais e tal. Como que é isso para você? Assim, eu acho que foi vindo muito natural uma busca por entrar nesse assunto, né? Até como eu te disse, que eu estou buscando, assim, mais especializações, eu quero atender casais, eu quero me especializar nisso. Eu tinha ficado um pouco insegura no online também, deixei de atender até um casal que estava morando fora, porque eu falei, eu não sei como que vai ser a dinâmica no online com as 2 pessoas. Então, assim, hoje eu já vi que é super possível, já tem muitos profissionais na área atuando e já estão trazendo bastante testemunho positivo disso. Mas, assim, Bruno e Anderson, assim, foi vindo muito natural. Eu não sei dizer nem de onde começou esse desejo, assim. Não sei se é depois que você tem filhos e aí as pessoas próximas começam, ai, vamos tentar falar com ela, vem aqui me ajudar, me dá um apoio, me dá uma dica, essa coisa, sabe, do psicólogo. E também pacientes, no geral, né, indicarem. Mas eu acho que a experiência de vida, né, faz a gente ficar mais seguro também, além né, do profissional, das formações. Para mim, me trouxe, né, um amadurecimento de talvez entender melhor algumas situações, né, por já estar. Eu estou assim, eu estava até fazendo as contas para até conversar com vocês de novo sobre isso, mas eu comecei a namorar o meu marido, eu tinha 20 anos, então hoje eu vou fazer 35. Então, assim, foi uma caminhada, né, longa aí para a gente chegar onde a gente chegou. Então, a gente passou por muitas coisas, né? Temos filhos que eu vou dizer que são lindos, porque são meus. Mas ela não é mãe coruja, não. Realmente é uma graça, as crianças. Obrigada. Mas o casamento, ele não é uma linha, né, linear, assim. Ele é todo oscilante, né? A gente passa por momentos super bons, aí de repente a coisa, nossa, vira uma crise, você não sabe mais. E eu acho que tudo isso me fez ficar mais forte mesmo e mais sensível, sabe? De ouvir, de poder entender, de falar, olha, eu também já passei por isso, de ter a experiência, de ter essa vivência, né? Para poder estar falando sobre esse assunto. Aí é algo que para mim vai ficando mais natural, não é totalmente profissional e teórico, mas eu vou trazer sim, né, aspectos teóricos, óbvio, mas a gente começa a ficar mais seguro, né, quando a gente tem já essa trajetória de vida pessoal aí, de estar casada há bastante tempo, de ter passado por tantas coisas, de estar com uma família já. Então, para mim, veio naturalmente essa vontade de falar sobre esse assunto e adentrar nesse mundo, assim, de terapia de casal. Legal.
Esse comentário referente ao contexto do naturalmente, ele me lembra um trecho do escritor americano Hemingway, que tem um livro que chama O Sol Também Se Levanta. Aí tem um empresário que ele vai contar como que ele faliu. E aí ele usa essa expressão aqui, que eu acho simples e extremamente genial. Devagar e então de repente. Então, eu acho que muitas das coisas que ocorrem na nossa vida seguem essa tendência, né? Devagar e depois, de repente, a gente percebe, uau, caramba, estou agora imerso em uma outra realidade que eu não esperava. Mas quando você para pensar, você percebe que esses bloquinhos, essa escada, ela foi subida bem aos poucos e assim, cheguei ao topo do edifício, né? Então, acho que é bastante interessante o quanto que a vida, às vezes, leva a gente para determinadas direções, ao mesmo tempo que a gente tem algum controle nesse timão, nessas águas turbulentas que a gente está. Eu acho que isso Você tem viu que ele muito a está ver. inspirado hoje, ele está poético. Que bom, porque eu não sou muito poética, é ótimo que alguém poético. Hemingway. Eu acho que esse é um contexto bastante interessante no sentido de relacionamento, né? Relacionamento tem muito disso, né? Muitas vezes, como você foi parar com aquela pessoa? Tipo, é difícil você fazer um traçado esquemático e bastante objetivo de falar, não, foi porque ela fez isso, depois aquele dia a gente se encontrou, não sei o que. Então, e é uma coisa interessante, porque tem a ver com a minha próxima pergunta. O Bruno me mandou alguns tópicos relacionados ao que a gente ia conversar hoje, e um dos contextos era a questão, por exemplo, do relacionamento saudável, relacionamento que não é saudável. Aí, como que você definiria o que é um relacionamento saudável? Quais características esse relacionamento saudável poderia ter, mesmo que não seja de forma objetiva, porque eu acho que também parte, né, pelos diferentes graus aí de subjetividade. Bom, eu acho que é bem simples a gente poder tratar isso. É você conseguir falar se você é você mesmo num relacionamento. Olha, eu consigo ser eu mesma da minha forma mais genuína. Acredito que se a resposta for sim, você realmente está vivendo um relacionamento saudável, né? Porque a partir do momento que ele deixa de ser saudável, você não é mais a mesma pessoa. Você precisa estar usando artifícios, você precisa saber onde você está pisando, é aquela coisa de pisar em ovos com a pessoa, porque... E assim, o que acontece nesse contexto? Sempre tá com uma ansiedade extremamente alta, porque a gente viver num contexto em que a gente está preocupado em pisar em ovos deixa a gente extremamente ansiosa, em alerta o tempo todo, né? E aí quando a gente tá com essa ansiedade e tá em alerta o tempo todo, a gente fica com foco, eu falo assim, né? A gente não fica com aquele foco aberto, a gente fica com o foco muito assim, e muitas outras coisas vão passando pela vida, você vai deixando de ter as suas interações sociais que eram importantes antes, você vai deixando de focar em coisas que antes de conhecer aquela pessoa eram sonhos, eram objetivos de vida, objetivos pessoais ou de carreira, porque você está ali focado em qualquer instante aquela pessoa pode explodir ou ela vai te, como que fala? Te prejudicar ou ela vai te humilhar. Pressionar. Oi? Pressionar, talvez. Pressionar para que você faça da forma como ela quer que seja feito. Então, acho que assim, quando você está num relacionamento em que você não é mais você, na sua essência, aquilo já não está sendo muito saudável. Eu acho que é fácil, às vezes, de fora, a gente até observar alguns amigos ou amigas que eles... mas a pessoa era de um jeito e agora ela é totalmente diferente. Primeiro, ela não participa mais de coisas que ela participava, ela já deixa de falar com pessoas que antes ela falava, ela não faz mais coisas que antes ela gostava, né? Então, são alguns sinais de que, às vezes, a gente de fora, a gente reconhece, assim, né, em outras pessoas, de que, epa, mas como assim? Essa pessoa mudou tanto? Antes ela fazia isso, ela gostava disso, ela tinha tantos interesses nesses assuntos, agora é algo que ela realmente desaprova, ela não tem mais contato nenhum. Então, tem coisa errada aí, né? Porque um relacionamento, ele é feito também de
muita troca, muita parceria, não muita afinidade, mas eu falo assim, que precisa ter certas afinidades, né? Eu discordo daquele ditado que diz Opostos. que os opostos se atraem. Isso mesmo. Eu acho que os opostos, eles se atraem de início, mas depois não se mantêm. Não se mantém, porque se a pessoa é totalmente diferente, na vida vai ser muito difícil, na rotina, aquilo casar com as personalidades, com os desejos, com interesses de cada um. Então, eu acho que podem se atrair, mas depois vocês vão ter que, tipo, não, olha, eu gosto disso, você também gosta, vai ter que ter muito manejo aí para encontrarem pontos de interesse em comum, porque quando não existe, eu acredito que é mais fácil de dar errado, de não se mantém, né? Não se mantém. Nossa, eu respondi a pergunta inicial. Os opostos no começo se atraem e depois se distraem. Eu achei bom, eu acho que sim, se distraem. Na hora que você estava falando, me veio essa frase na cabeça. Não, concordo, eu acho que eu concordo em gênero e número e grau, como dizem aí, né? Tem eu não sei se você já teve a oportunidade de ler, tem um cara que eu gosto muito da Globo, nem sei se ele trabalha diretamente na Globo, mas sempre estava lá, já vi alguns artigos, que é o Jabor, né? Hoje ele está ligado, né, com a Globo e tal. E tem um texto dele, eu vi um documentário dele muito interessante, super recomendo para quem gosta dessa temática, que é sobre o amor, a história do amor. Documentário bem curto, acho que deve uns 40 minutos, e é bem interessante, que ele vai falando do conceito de amor na história e tal, e ele fala exatamente isso que você falou, por isso que eu mencionei, né? Eu falei, legal. Ele fala que no começo os opostos podem se atrair, mas com o tempo, essas mesmas diferenças vão ser aquilo que vai afastar ou distrair o casal, né? Da missão e do objetivo, né? Eu achei legal essa sua fala, concordo. Mas assim, o que você acha? A gente estava falando, né, um pouco sobre sociedade líquida, né? Sobre relações, eu acho que leva a isso, né? O Bauman, né, que cunhou esse termo. Eu gosto muito dos materiais do Bauman, não sou especialista em Bauman, assim. O Bauman tem muito conteúdo escrito. Ele que cunhou esse termo, né? Porque antes deles falava muito em pós-modernidade, né? Ele fala que a pós-modernidade na verdade, a liquidez dos tempos, né? Ele cunhou o termo líquido, né? Ele tem uma série de livros, né? Eu tenho alguns livros dele, já li alguns trechos, mas é uma obra muito densa, né? Um pensador, assim, fantástico. E tipo assim, no meu olhar, né? Tem uma fala dele que ele fala, né? Que essa sociedade não tem muitas coisas sólidas aonde pisar, né? A gente vive tem uma pergunta, né? Eu gostaria que você fizesse algum comentário. Você que tem experiência clínica, eu não tenho. Esses jovens, me parece que a gente vive Os jovens sempre foram assim, né? Você pegar Woodstock, se você pegar também década de novo, a rebeldia. Se pegar a gente. Como, Anderson? Como? Se pegar a gente. Se pegar a gente. Porque a Marília, porque a Marília ainda passa por jovem. Nós dois já. Tá. Nós acabados, com essa cara de mal acabado, as barbas, tudo branco. Aqui é tudo maquiagem, meu filho. Mas pegar a gente, pegar assim, um jovem sempre muito rebelde. Mas eu não sei, eu acho que a gente teve um outro episódio, um podcast, que a gente fez. Foi até uma piada, assim, né? Um comentário meio falando sobre uma tendência da pessoa que está envelhecendo, um sinal de que está envelhecendo é criticar a geração atual, né? Dos jovens, né? Eu acho que isso realmente é uma tendência, mas eu não sei, eu já vi também pessoas comentando, essa geração parece que, o Bauman fala sobre isso, que quer aniquilar de uma maneira, de uma vez por todas, as tradições, né? Parece que para os jovens hoje em dia, tudo que os nossos avós, bisavós, ou pensadores, tudo que a sociedade ela construiu, os jovens parece que eles querem destruir. E quando você se destrói a base da sociedade, a cultura,
você não tem aonde pisar. Tudo fica muito fluido. As pessoas, como eu posso dizer, ninguém mais trabalha na mesma empresa durante 30 anos. Eu me deparo, eu moro no Vale do Silício, né? E então aqui eu vejo o fluxo de pessoas em São Francisco. Tem um termo em inglês, que agora eu esqueci qual que é a palavra, que fala que São Francisco é uma cidade de pessoas que vêm e vai. E vão embora, né? Eles vêm e vão. Porque as pessoas, elas não querem um trabalho, elas querem mudar. A mudança, eu acho que tem aspectos positivos. Mas o que você acha? Você acha que a mudança o tempo inteiro, essa inconstância, ela faz bem psicologicamente? Qual é a sua experiência clínica, seu olhar sobre isso? Sobre as relações líquidas e esses tempos líquidos sem lugar sólido para a gente firmar, né? Firmar, criar raiz. Eu acho que foi bom você falar do solo, porque vem mesmo encontro com essa conversa de criar raiz. Como que a gente cria raiz, né? Com paciência, com tempo, com plantio, vai regando. Então, o que eu vejo que os jovens eles não passam mais por esse processo. Eles não enraizam, eles não criam vínculos mais assim sólidos, né? Vínculos mais duradouros. Então, assim, não tenho plantio, não tenho como fala? Semear, e daí não vai ter a colheita. Então, o que isso Mas isso é positivo ou negativo, na sua opinião, Mar? E quem pensa que isso é negativo, que não é necessário, o que você diria para uma pessoa que pensa dessa maneira? Eu acho que o que está te trazendo de benefícios, né, na sua vida. Porque, assim, essa geração, ela é mesmo muito dinâmica. Eles já vieram na era digital, onde tudo, nada mais é como foi ontem, um segundo atrás. Tudo é muito dinâmico, é muito rápido, como você disse, é muito fluido. Então, assim, o que acontece, né, em termos psicológicos? Um aumento super rápido, muito alto de índices de depressão e ansiedade, e as duas coisas se super interrelacionam, enfim. E eles não se fixam. Então, assim, essa falta de ter a paciência, de ter a cautela, de construir o relacionamento, faz com que a pessoa trabalhe em cima de superficialidade, né? Então, eu acho que, sim, tem muitos aspectos negativos, porque envolvem também o imediatismo, né? O imediatismo não permite que a pessoa passe por processos que são, às vezes, necessários na nossa vida, né? Então, assim, a gente vai falar nisso no relacionamento, o que acaba trazendo de prejuízo no relacionamento, né? Muita rotatividade, né? Muitos divórcios precoces, vamos falar assim, né? Pessoas que não passam por etapas, não passam por processos, não passam por crises, porque as crises fazem da gente, né, mais forte, mais resiliente. Às vezes é na crise onde vai ter o manejo, vai ter o reparo de coisas que já não vão acontecer mais daquela forma. Então, assim, se a pessoa ela não tem a paciência para passar por esse processo, ela vai ter aquela ideia de que, não tá bom agora, eu vou trocar. Só que o problema vai se manter, porque a maioria dos problemas está em nós, né? Então, assim, você pode trocar de parceiro, aquilo vai se repetir de outras formas, né? Porque todos nós temos em nós as nossas crenças limitantes. Então, assim, você não esperar o processo, você não amadurecer, você não ter a paciência, você não passar, às vezes, por uma crise que vai te abrir a mente, é complicado dentro do relacionamento, né? Eu falo que muita gente fala da crise dos 2 anos, tanto de bebê quanto no matrimônio, no relacionamento, né? Falam dos 2 anos. Até das crianças falam dos terrible two, mas eu falo que também tem no casamento os terrible two também. O meu aconteceu com os terrible three. E depois ainda foi, acho que uns terrible six, então. Mas isso trouxe da gente, assim, uma resiliência mesmo, em a gente falar, peraí, muitas brigas que acontecem, né, dentro do casamento, eu gosto muito de falar
dos costumes, dos hábitos transgeracionais. Que, assim, entra muito em confronto quando a gente se relaciona com outra pessoa, quando a gente começa a viver a vida conjugal, dividir as coisas, estar junto no mesmo teto, mas espera aí, não é assim que faz. Porque, na verdade, inconscientemente, eu estou buscando a maneira que a minha mãe fazia e que ela me ensinou, e daí eu vou e trago isso para o meu relacionamento. E daí eu quero que a outra pessoa aceite. E a outra pessoa vem de uma outra cultura, e ela vai trazer lá a forma como o pai dela tratava a mãe, a forma como a mãe resolvia os problemas, como que eram os conflitos, quem que resolvia esses conflitos, qual era a postura da mãe e do pai. Então, assim, é aí que acontece muito confronto. Então, assim, o tempo vai fazer o casal criar a sua própria identidade. Se a gente não espera os processos para chegar nesse ponto da identidade, da criação da identidade, né, disso ficar sólido, a gente já separa e a gente muda de casal e isso vai acontecer se você não esperar. Se você não criar junto, né? Se os dois não criarem juntos a identidade, você não vai criar e isso vai continuar te atrapalhando em outras relações, nas próximas, não sei. Então, sim, eu vejo mais prejuízo, Bruno. Eu vejo mais prejuízo. O meu olhar para essa questão dessa dinâmica muito rápida, das coisas serem muito materialistas, muito rápido e muito superficial, eu vejo mais prejuízo. Falando em relações, né? Aham. Mas você falou dos seus terribles 3, 6. Psicólogo tem problema? Boa. Mas psicólogo tem problema? Como assim? Ai, com certeza. A gente tem os nossos, a gente tá com a cabeça às vezes nos outros, e a gente tem que fazer esse manejo, mas claro que sim, óbvio que sim. Então, no relacionamento, eu acho que sim, muitas técnicas que a gente sabe da profissão a gente acaba aplicando em casa. Algumas são ouvidas, outras não, mas a gente sempre tenta, né? Mas é a vivência mesmo, né? No dia a dia que vai fazer a gente ficar mais unido. E eu acho que uma das questões que, fora o casamento, mas na vida mesmo, na vida pessoal de qualquer pessoa, em qualquer outro tema, é a ansiedade, né? A ansiedade está sendo, assim, o grande vilão de muitos problemas, muitos transtornos que depois vão surgindo, né? Vão tendo comorbidades com a ansiedade. E os jovens, que jovem hoje que não é ansioso? Então, assim, eu vejo aqui em casa, com a minha filha de 6 anos, ela quer para agora. E daí ela fala assim, ai, mamãe, que tédio. Eu falo, que da hora, aproveita o tédio. Curte o tédio, porque faz bem. Sim. É uma coisa que eu fazia quando eu era criança, eu me lembro assim, que eu ficava na casa da minha avó e não tinha o que fazer. Eu subia na árvore e eu ficava no pé de manga, olhando para o nada e assim, com os meus pensamentos, e entendendo o que estava me afligindo e algum sentimento que estava ali, aí eu tinha que pensar por que ele estava ali. E é o exercício que eu peço para os pacientes fazerem hoje, e eles, mas não dá tempo, não consigo tempo de fazer. Faz aí um registro de pensamento, por favor. Você percebeu que sua emoção mudou, né? Que você de repente você ficou chateado ou com raiva. Para um pouquinho, pensa. Peraí, o que aconteceu um pouquinho antes de eu ficar com raiva? Qual foi o gatilho? Marília, mas não dá tempo. Então, mas assim, tempo para isso aqui tem, né, na imagem, né? Exatamente. Celular e Netflix. Então, assim, eu acho que é isso, é a gente começar a desacelerar as crianças e nossos jovens e passar para eles que sim, o tédio ele é importante, o momento de não fazer nada é importante. Porque não fazer nada, às vezes a gente está aplicando o aqui e o agora, a atenção plena, que é o que faz, assim, a gente reorganizar todo o nosso sistema de alerta, o sistema de ansiedade, a parte hormonal, né, abaixar o cortisol. Então, assim, é importante sim a gente ter esse tempo de não fazer nada. Mas eu vou fazer o quê? Falo, gente, tem coisa pra gente fazer. Olha só, o que você tá ouvindo naquele momento que você fica ali? Você tá ouvindo um passarinho? Você tá ouvindo um carro que tá passando na rua?
Fecha o olho, percebe onde você está, o que está acontecendo naquele exato momento. Ai, o que você está vendo? O que você enxerga à sua volta? O que tem de beleza? E o cheiro, o aroma, como que você percebe esse aroma? Então, assim, são 5 a 10 minutos, se a gente parar no nosso dia, a gente já está aplicando mindfulness, tem gente que fala, nossa, vou ter que pagar um curso para aplicar isso. Nossa, eu não consigo meditar. Falo, gente, são minutos que você aplica ali, ó, comendo uma refeição. Às vezes eu falo para o paciente, não, Marília, não dá para eu parar, se eu paro para fazer isso, eu me distraio porque eu estou vendo outra coisa, quando vem meu pensamento já está lá longe, eu estou preocupada. Então, beleza, você come, você almoça, você janta, tem tempo para isso? Ah, claro, né? Óbvio que sim. Então, beleza, na hora da sua refeição você vai aplicar a atenção plena aí. Qual é o aroma daquela comida que você está sentindo? Fecha o olho rapidamente e tenta perceber o que tem no seu paladar. Está mais ácido, está mais doce? Qual a temperatura daquele alimento? Está morno, está gelado, ou está mais quente, está muito quente? Então, assim, e as texturas? Qual textura que tem que você está sentindo? Visualmente, como que está esse prato? Quais as cores? Então, assim, cara, são 5 minutos que você se aplica, que você se dedica ali, você já tá dando uma organizada, assim, na sua mente, na sua ansiedade. E aí as ideias, elas ficam mais abertas, elas ficam mais objetivas, você dá uma limpada, assim, na mente, para você até ter ideias e solucionar algum problema, algum conflito, alguma coisa que você tá ali, para você observar os seus pensamentos, que pensamento que está tendo, que gatilho, da onde veio, qual situação gerou essa mudança emocional. Você estava tranquilo, de repente você ficou desesperançoso, não quero mais trabalhar, tô cansado, isso não é mais para mim, não quero. Então, assim, hoje, o que acontece com os jovens? Eles passam por esses gatilhos, eles não param para ter essa observação. E daí eles já chegam a conclusões precipitadas. Né? Então, esse trabalho não é para mim, eu tenho que trocar. Mas aquela outra pessoa está fazendo tal coisa, já conquistou aquilo, eu não conquistei ainda, então é só eu trocar. Se esse meu namorado ele não vai, ele não topa, ele não me agrada, ele não faz o que eu quero, eu vou trocar. Então, assim, essa que eu acho que é um dos grandes problemas dessa geração. E a gente também está se interferindo, a gente está se influenciando, porque as mídias fazem isso com a gente também. Da nossa idade, não somos tão jovens assim. Então já... Marília, então será que essa é uma explicação que às vezes eu vejo nas minhas mídias sociais, a pessoa que troca o status de relacionamento 4 vezes no ano? Quem sabe, talvez sim, grandes chances. O que você acha, Anderson? Você está muito quieto. Não, então, o que eu estava pensando aqui, você comentou da atenção plena, me lembrou de uma performance da Marina Abramovic, que é uma artista performática, essa coincidência. E aí ela tem uma performance que ela simplesmente senta numa cadeira e fica lá parada por, tipo, muitas horas. E aí ela comentou, por exemplo, o ficar parado, o não fazer nada em nossa sociedade é muito desvalorizado, é visto como algo, como assim? É perda de tempo? Por que essa pessoa não está fazendo algo produtivo? E a sua produtividade vai para o espaço e tal. Então, aí ela comenta o quanto disso é importante e faz a performance fazendo referência a isso, né? Aí você comentou sobre aplicar atenção plena, por exemplo, no almoço, né? É muito comum a gente ouvir as pessoas falando coisas tipo, mano, eu nem lembro nem que eu almocei ontem. Eu não lembro que eu almocei hoje, mano. Cara, isso é ruim. Isso não devia ser visto como algo natural ou como algo até, cara, não, isso é péssimo. Quer dizer, a única atividade fisiológica que a gente faz em conjunto com outras pessoas é comer. Você não chama, vem mijar em casa aqui, aqui vamos. Não. Vamos se alimentar, né? Então, esse momento, ele tem, vamos dizer, ele é sagrado. Então, se a gente não consegue nos conectar com aquilo que a gente está se alimentando, isso é ruim. Isso é ruim. E a gente está vivendo esse negócio do mundo muito acelerado. Eu acho que, para mim, o que mais representa esse mundo acelerado é o cara que vai assistir filme na Netflix
e assiste o filme acelerado em duas vezes. Não! Para mim isso é um absurdo. Tudo que você assiste um filme em 2 vezes, você não consegue compreender a trilha sonora, você não consegue pegar a atuação em si. Isso é um sacrilégio do cinema, isso não pode continuar acontecendo. E a gente Eu também acho. para que isso não ocorra mais. Não, sério, eu juro, me perdoe a minha. Meu não contato, meu descontato, sei lá como dizer, com os jovens. Isso é real? Você já ouviu alguma história assim? De pessoas que assistem filme em 2.0? Isso é real? Não é uma metáfora? Não. Já Meu Deus do céu. já tive Eu tô muito velho. Eu tô me sentindo um senhor com 60 anos de idade. Eu que já tenho uma visão assim minuciosa, assim, eu já até às vezes pauso e volto, cara. Olha a minha época, que vergonha, muito vergonhoso falar isso. Eu pauso e volto, e eles já 2, 3 Você vezes. rebobina. A gente não podia pular comercial, né? A gente tinha que desenvolver paciência para assistir Perfeito. comercial. Perfeito, cara. E eles perderam até isso, até essa paciência. Porque ninguém gosta de comercial, mas é importante se você for parar para pensar, É né? verdade, eu nunca tinha parado. Você está desenvolvendo um pouco de paciência, essa necessidade de esperar. E o que é a ansiedade, né? Se for parar para pensar. Exatamente. Eu achei muito bom, porque quando a nossa época né, que a gente era criança, tenho um irmão, mas a gente tem uma diferença, eu não me lembro de passar por isso. Mas eu vejo muitas pessoas, já ouvi falar que assim, nossa, eram três irmãos, e daí eles não, tipo assim, um queria assistir uma coisa, aí chegava o pai, todo mundo tinha que esperar. Outra coisa, na nossa infância, os desenhos que a gente gostava, passava só, tipo, 1, 2 horas no dia. Hoje a criança vai lá, se ela quiser das 8 da manhã às 8 da noite, vai ter desenho disponível para ela. Entendeu? Então, assim, é muito isso que o Anderson falou mesmo, do imediatismo. E daí tem uma amiga minha que a gente estava falando, eu não deixo minha filha assistir, assim, YouTube, porque eu acho que é muito aberto, né? E necessita de mim há muito, muito tempo ali, olhando o que vai abrir, porque de repente, né, abre umas coisas que isso não era o que você estava vendo. E aí a minha amiga falou assim, não... E a filha dela, 4 anos. E daí ela vai ver o YouTube e aparece anúncio, ela já fica, como que fala? Pular? Tem uma palavra que não é? Pular. Não sei se é pular. Eu E daí a menina já fica assim, ó, no pular, e daí ela fala, não, eu deixo ela assistir toda a propaganda, só pra ela exercer a paciência. Porque a gente tinha que esperar a propaganda da TV. E aí eu falei, realmente, muito bom, continue. Porque é isso que a gente tem que ir fazendo, né? E com os jovens também. Eu acho que eles vieram, né, com a internet disponível. E na fase deles, a gente não sabia das consequências negativas que isso ia causar. Então, era assim, né, aquela descoberta de internet, isso é muito bom, isso traz desenvolvimento intelectual nas crianças, é um conhecimento ali à mão deles, é um futuro, não sei o quê, é à frente, blá, blá, blá. Mas eles não tiveram, ainda os pais não sabiam das consequências. Hoje a gente sabe. Então, eu pego com os meus filhos, eu já sei a consequência. Então, eu sei que precisa ter um controle disso, né? Não dá para eu deixar, assim, ilimitado. Mas eles nasceram numa era que a gente não tinha ainda noção das consequências. Então, ficou muito, assim, em aberto, né? Muito disponível e com uma visão que ia ser totalmente positivo. De fato, a internet trouxe, assim, nossa, quanto desenvolvimento, né, para o mundo. Mas tem essa parte que é a negativa, que aciona muito gatilho de ansiedade, faz com que eles tenham esses comportamentos imediatistas, né? Eles não têm essa visão ampla, é muito focada pontualmente. Quando a gente ia fazer alguma coisa na nossa infância, a gente calculava tudo. A hora que ia levar para a gente chegar, porque não existia Uber, não existia Google Maps para calcular a rota, a gente já tinha que calcular mais ou menos quanto custava o ônibus ou alguém que ia dar carona. A gente sabia que só no fim da tarde o pai ia poder passar lá para buscar. Então, olha só, a gente tinha já no cérebro, né, um planejamento. A gente já criava habilidades de planejamento, de analisar, né, consequências.
que hoje as crianças não têm. Simplesmente elas vão, depois não sabe quem que volta, mas sempre vai ter alguém para voltar, vai ter alguém que ela vai apertar o botão, vai chegar lá, o Uber vai pegar, tudo tem na mão. Então, assim, como que essa pessoa vai estar sólida num casamento, passando pelas fases, pelos processos, ou num trabalho, na carreira? Então, assim, eu vejo que traz consequências na vida adulta, né? Em diversas áreas da vida. Não, é legal isso que você falou, né? Eu não tinha nem parado, antes dessa nossa conversa, eu não tinha nem parado para pensar, né, que e é uma coisa meio natural, é tão óbvio, sempre esteve lá, mas eu nunca tinha parado a pensar antes dessa conversa. Tudo na vida, não tudo, né, mas muitos avanços, né, muitos desenvolvimentos, leva-se tempo, né? Quando uma coisa ela é muito nova, não tem como você adivinhar as consequências daquilo, né, daquela inovação. É claro que algumas coisas baseadas em princípios, né, em leis universais, é possível se supor, mas a realidade concreta, as consequências concretas do que pode trazer uma novidade para a vida das pessoas ou da sociedade, a gente só consegue ver com o tempo, né? Desculpa, pode falar, Má, pode me interromper. Não, eu concordei que é só o tempo que vai trazer essas respostas. Porque se você pensar, né, deve haver. Eu particularmente não vou muito atrás dessas pesquisas, não é um assunto até então que me despertou tanto interesse, mas com certeza tem muitas universidades, muitos cientistas, muitos psicólogos, muitos sociólogos, professores que estudam esses fenômenos, os efeitos, e devem ter muitos dados, né? Inclusive, é um tema interessante para a gente convidar outras pessoas também para a gente voltar e bater esse papo, porque realmente concordo com que você. Acho que a gente está em sintonia aqui, eu acho que não é um assunto que gera muita discordância, né? Eu acho que pelo menos não entre os velhos, né? Se tivesse um jovem aqui, talvez teriam argumentos fortes, né? Mas eu fico pensando, né? Essa coisa do imediatismo, quando você pensa numa relação, né? No namoro ou no casamento, né? Eu estou no meu primeiro ano de casado, né? Eu e a Flávia nos casamos ano passado. E assim, tem coisa que tem que respirar fundo. Tem coisas que... e eu fico pensando, né? Poxa, imagina um jovem imaturo, ou eu mesmo jovem, não vou pensar em outro, eu jovem imaturo, mas eu acho que eu vim de uma geração que os comerciais da televisão que eram obrigados, né? Parece uma bobagem, eu acho que é um exemplo que ilustra uma ideia muito bem, né? Ou quando meus pais não tinham condições de comprar o videogame da época, eu tive que esperar meses, né, até conseguir ter um videogame, porque hoje em dia um videogame ele é muito barato, é muito acessível, mas na nossa época eu tinha que ir na casa do meu primo Playboy, que tinha Super Nintendo, meu primo Playboy, desse lado, que tinha Super Nintendo. Não, brincadeiras à parte, o Anderson, ele tinha lá o Super Nintendinho dele, e a gente se divertia pra caramba, eu tinha que esperar o final de semana. E eu não acho que seus pais deixavam você jogar todos os dias, né? Toda hora, né? Eu não sei como que era horário, né? dentro de casa. Tinha horário, né? Você tem as delimitações, né? É importante delimitar esse tipo de coisa. E essa aceleração, assim, com relação a tudo, jogando isso para o relacionamento, sabe o que isso me lembrou? Me lembrou Adam Sandler, no filme Clique. Aquele filme que ele tem o controle, que ele pode acelerar, cara. Olha só que a gente usando a Adam Sandler filosoficamente. Inesperado essa aí. Mas esse filme ele traz uma reflexão muito interessante dentro dessa questão, né? Porque, por exemplo, às vezes eu vou assistir alguma coisa com a minha filha, ela fala, pula a abertura aí, pula a abertura. Eu falei, não, a gente vai assistir a abertura, porque tem história na abertura, e respeito aos profissionais que fizeram a abertura também, vamos assistir a abertura. E deixa a abertura rolar. E a gente pula, imagina se a gente pudesse, tá tendo uma crise no relacionamento,
Deixa eu apertar aqui, vai. Deixa eu pular, deixa eu Isso, pular. deixa eu pular isso aqui. Eu não gostei. Eu não gostei, eu vou pular. Não gostei, vou mudar de cidade. Não gostei, não tá mais bom aqui para mim, vou mudar de emprego. Não gostei dessa música, para a próxima aqui no Spotify, né? E isso que criou até uma automatização da nossa atividade social. A gente pula, a gente sai, a gente fecha, a gente... Sabe quando a criança quer fazer birra? Então, eu acho que isso envolve muito como a tecnologia está desenvolvendo esse tipo de material de ansiedade para a gente. Eu acho que a gente tem que se policiar, porque a tecnologia ela tem aquele fator de que, por mais que tudo esteja acontecendo, o controle está na nossa mão. Embora não seja um controle, é um celular. Mas está na nossa mão, né? Então, a gente tem influência ainda sobre como isso vai afetar a gente. Não 100%, é claro, porque senão o Facebook não seria uma das empresas que ganham milhões de dólares devido a, por exemplo, sei lá, a forma como eles vendem publicidade, porque os caras sabem como funciona isso daí, como isso afeta a nossa cabeça, sem a gente querer realmente, né? Pô, deu uma vontade de tomar Coca-Cola, estava vendo o filme ali, apareceu uma Coca-Cola ali, uma vontade, né? Então, não necessariamente a gente tem 100% do controle, mas é possível a gente ficar meio, peraí, esses caras estão me influenciando nesse sentido aqui, né? Eu acho que a gente tem a possibilidade de não ter o controle total, mas pelo menos se policiar. Você falou tudo, é isso mesmo. Eu acho que a palavra-chave é ter equilíbrio e o controle mesmo, né? Eu falo assim, é legal, é muito bom Netflix, nossa, quantas pessoas que são mais solitárias, né, que têm problemas ajudaram, e assim, até a interação mesmo, né, da família, do casal, às vezes ter um momento de qualidade, tá? É uma Netflix que vai ser o gatilho para eles terem um momento juntos ali, então assim, mas eu acho que tudo vai depender do nosso planejamento, né, do nosso foco. Que nem eu dou um exemplo meu particular para os meus pacientes. Claro que eu adoro Netflix. Óbvio que me ativa, assim, eu fico num momento ligada quando eu começo um seriado, eu quero assistir 2, eu quero assistir 3, né? Eu fico meio compulsiva. E eu acho que é um fenômeno natural. Muita gente que fala, putz, eu comecei a assistir 5 seriados. 5, como fala? Episódios num dia. E daí o que eu tenho? Eu acho que assim, a resposta é isso que você falou, Anderson, controle. Eu falo do autocontrole. Então, o que eu traço para minha vida, né? Eu vou começar um seriado, é coisa boba, mas faz toda a diferença, assim. Eu já acabei minhas atividades, eu consegui colocar as crianças até as 9 horas da noite, elas estão dormindo, eu já tomei banho, beleza, eu mereci aquilo, é uma recompensa minha. Então, eu vou conseguir assistir 2 episódios, porque eu gosto de dobradinha. Então, eu vou assistir 2. Beleza, vou dormir antes da meia-noite, já tô indo pra minha cama. Não vai afetar a minha vida. Não vai afetar meu sono, não vai me trazer prejuízo no dia seguinte. Então, assim, é a gente controlar os nossos comportamentos, a gente saber e não se deixar levar, né? Eu acho que a moçada, né, os jovens também se deixam levar. Eu acho que nos relacionamentos também, a gente liga o botão automático e se deixa levar, e isso vai trazer consequências para o casal, vai trazer para os filhos. Então, assim, eu acho que está tudo nesse autocontrole, né? Não deixar que a ansiedade tome conta da gente, que os nossos pensamentos ansiosos, né? Em terapia a gente fala muito de distorções cognitivas, que são aquelas que fazem a gente catastrofizar um evento, que fazem a gente fazer uma leitura mental do que o outro está pensando. Então, a gente trabalha nessa leitura de que não tem nada concreto, não existe evidências, mas a gente acredita naquilo, aquilo já muda o nosso humor, a gente já fica triste, a gente já age. Então, assim, né? Com ansiedade. Então, a gente está ligado nisso, manter o nosso autocontrole, focar nos nossos objetivos. Quando der, aplicar, sim, a atenção plena. Isso também a gente fala que dá para fazer tomando banho, né? A gente consegue aplicar, são minutinhos ali do nosso dia que a gente consegue colocar em prática, perceber os aromas também, perceber a temperatura, perceber a água, ver o que você está vendo ali. Então, assim, a gente está focado, vai trazer toda essa questão de diminuição de ansiedade.
Porque até nos casamentos, né, os relacionamentos, se tem um que é super ansioso, já deixa todo mundo da família em alerta. Às vezes é o pai que é mega ansioso, os filhos acabam já desenvolvendo transtorno de ansiedade na infância, a esposa também fica ansiosa. Então, assim, às vezes basta um para já desequilibrar ali toda uma família, né? Então, quando a gente percebe que tem uma pessoa que é muito ansiosa, a gente precisa desacelerar, seja com algumas coisas, seja com atividade física, seja com atenção plena, ou com a terapia, né? Indicar para buscar ajuda de um profissional. Legal, legal. Para vocês que estão acompanhando aí a gente, perceba como pequenas coisas podem trazer consequências muito sérias para a nossa vida, né? Todo esse bate-papo, eu espero que esteja sendo útil para quem está acompanhando a gente do outro lado da tela. A importância do autocontrole, da consciência. Infelizmente, a gente está com tempo reduzido. A Marília, ela disponibilizou um tempo limitado para a gente, porque ela tem outras questões aí, né, pessoais, de trabalho, para resolver e tudo mais. Mas para você que quer exercer o seu autocontrole, pega o seu dedão, mete no curtir, no compartilhar, comenta aí, interage com a gente, deixe perguntas, a gente vai responder essas perguntas, interage com a gente, se inscreva também no nosso canal e siga a gente no Instagram, porque lá a gente vai atualizar dos próximos encontros, vocês podem fazer perguntas por lá. Eu vou deixar as palavras finais com o Anderson, algum comentário, alguma observação, e também com a Marília. A Marília vai divulgar as redes sociais dela, ou pelo menos a página de trabalho. Você quer entrar em contato com a Marília, gostou desse bate-papo, e ela vai estar falando agora e fazendo as considerações finais. Eu quero agradecer para a Marília esse tempo que ela disponibilizou. Eu acho que você tem que voltar. Eu acho que você tem que voltar, porque o papo foi bom. E eu acho que teria muita coisa para a gente conversar ainda, né? Infelizmente, o tempo é curto, mas foi uma honra receber você aqui. E eu espero que você tenha gostado também de participar e esteja aberta a novos convites, a participar com a gente aqui em mais encontros e sobre essa temática, sobre outras e tudo mais, Marília. Obrigada, Bruno. Obrigada, Anderson. Obrigada pelo convite. Desculpa se eu acabei dispersando aí do foco do assunto, mas isso aí é culpa do Bruno, porque ele falou que era um papo, era uma coisa fluida, eu não pus tópicos para eu seguir, para eu não me perder, então eu me deixei perder, me deixei levar, sabe? Então me desculpem se às vezes o papo foi saindo aí do nosso planejamento, mas espero que isso ajude algumas pessoas, que clareie algumas ideias, né? Que eu acho que esse é o meu papel como profissional, é isso, é trazer alguma palavra de tranquilidade, alguma dica que a pessoa vai colocar em prática e já vai trazer algumas mudanças na vida dela, tanto nos casamentos quanto uma pessoa que não está em relacionamento, né? Mas espero que tenha, então, trazido alguma coisa de bom aí para quem vai assistir e para vocês. Obrigada mais uma vez. A minha página é psicóloga Marília Risse, com 2 Cs, no Instagram. E é isso. Obrigada. Então, Marília, muito, muito obrigado mesmo. Agradeço enormemente as reflexões que você trouxe. Inclusive, eu vou levar para a minha vida, principalmente a questão do ser você mesmo. Acho que, como o Hemingway resumiu a questão do devagar e então de repente, você resumiu muito bem a questão do relacionamento. Eu não tinha chegado numa conclusão tão simples assim, né? Você falou que você não era poética, mas você foi bastante. Achei bastante interessante isso, essa reflexão. E sobre a questão da gente estar sempre mudando, isso me lembra uma música de um grupo uruguaio que chama El Quarteto de Nós, que eles têm uma música chamada Ya no sé o que hacer comigo, que ele vai falando sobre grandes eventos de mudança na vida dele, né? E aí no refrão ele diz: "E ougo uma voz que disse com razão: vos sempre cambiando, já não cambia mais. E eu estou cada vez mais igual, já não sei o que fazer comigo." Então, a gente vai mudando, 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 e chega uma hora que a gente já não muda mais, né? E eu confesso que eu passei um pouco por isso, não exatamente como fuga, né?
mas eu criei raízes em muitos lugares. Eu acho que foi uma reflexão que eu vou conseguir carregar já, tipo, como que é? Sei lá, em 7 anos eu morei, tipo, em 5 cidades diferentes, sabe? Então, foi, foi uma vida de mudança. Eu me sinto um pouco conectado com a molecada mais nova aí, que Uhum. tem essa dinâmica diferente, mas ao mesmo tempo eu sei o quanto que isso pode ser prejudicial. Então, agradeço o papo, serviu pessoalmente para mim, não só para as pessoas, então já me sinto uma pessoa daqueles representantes que vão curtir o vídeo e que curtam como eu, inclusive. E aí, então, muito obrigado mesmo, agradeço novamente. E aí a gente estende o convite, né? O Bruno já desceu a letra para novas participações futuras, porque eu acho que a gente dá para a gente conversar por bastante temas e atravessar bastante ideias nesse sentido aí. Legal. Depois só manda o Pix pela consulta gratuita aí. Por essa sessão aí. Mar, obrigado mais uma vez, só agradecimentos. E esperamos você novamente aqui nesse canal. As portas sempre estão abertas. É um privilégio, uma honra. E é isso aí. Sucesso na sua carreira e na sua vida. Até a próxima. Obrigada para vocês também. Tchau, abração. Tchau, galera.